Ahn, Faz tempo que a gente não conversa. Então, vamos conversar um pouquinho, porque o meu amigo, Fabio, hoje ele pegou para rever tudo que fizemos em 1994. Foram meses de aprendizado, foram meses de aprendizado para ele e para mim, porque à medida que eu ia o ensinando, porque esse foi a condição para que ele recebesse a Toulouse e outros espíritos, como Picasso e Monet, Manet, Renoir, de Cavalcanti e outros, a gente foi aprendendo um pouco. Eu aprendi muito com o Fábio e o Fábio aprendeu muito comigo. Por isso que ele usa no site que vocês veem hoje, aprendendo e ensinando e aprendendo. Porque é assim que as coisas funcionam, não funcionam de outra forma. Eu posso ter vivido entre vocês há 100 anos atrás e hoje aprendo com uma criança. E assim como uma criança que pode se comunicar com vocês, pode ensinar a vocês algo que vocês não sabem, para você que tem 70, 80 e 90 anos. Hoje eu estava aqui com o Fabio e ele abriu vários arquivos daquilo que fizemos em 94. Eu não sei se vocês perceberam, mas 94, 2004, 2014, 94, 2004, 2014, 2017. São 23 anos de que nós encontramos, né? Nos encontramos na vida para distribuirmos um trabalho que foi feito de ambas as partes. Então, e ele ficou fotografando tudo, porque ele tem um critério estético muito bom. Porém, é preciso alertar a vocês que são da geração de julgamento crítica, né? Hoje vocês têm uma ferramenta para julgar, criticar, soltar, prender. São juízes. Então, para vocês não atormentarem o meu querido amigo Fabio, eu quero que vocês entendam que o trabalho dele com a espiritualidade e com os pintores foi totalmente diferente do trabalho feito com o Luiz Antônio Gasparetto, porque o Luiz Antônio veio com uma missão de mostrar para o mundo terrestre, que a morte não existe. E por isso é um médium extremamente famoso e conhecido em qualquer parte do mundo, porque provou pela sua sensibilidade, pela sua vibração muito adiantada no tempo, que a morte não existe. E nós, que não somos bobos, aproveitamos deste ser que veio à Terra com uma de suas missões. E uma de suas missões era mostrar ao mundo que a morte não existe, pintando originais com os pés, com as mãos
e no escuro para provar a todos os descrentes que a morte não existe. Então nós ao trabalharmos com o Gasparetto há 30 anos atrás, precisamos refazer nossas formas de pintar para voltar ao tempo onde pintávamos algo na terra. E não foi fácil, porque foi muito difícil recordar as técnicas que usávamos naquela época, que é uma época muito precária, né? Hoje vocês vivem no conforto, nós naquela época vivíamos no desconforto e precisávamos mostrar aos críticos que nós éramos muito bons, mesmo sem ter dinheiro. Nós ficamos ricos depois da morte. O Picasso talvez ainda pegou alguma coisa, mas eu morri muito cedo, no início do século XX, porque me excedi no álcool e em algumas práticas que não foram muito boas para o meu organismo. Então, o baixinho morreu. O baixinho, que era eu, morreu ali no comecinho do século. Gostaria de ter muito vivido até os anos 30 ou 40, mas a espiritualidade não me permitiu que isso acontecesse. Então, eu deixei algumas coisas prontas, né? O nosso amigo Luiz Antônio Gasparetto é simplesmente o maior médium do Brasil, depois do Chico Xavier. As pessoas criticam o Luiz porque ele cobra por suas coisas, por seu trabalho, e eu acho que está certo, porque ele vive disso, né? Algumas pessoas que não aceitam isso dizem que se você recebeu de graça, por que não passar de graça? O que acontece é que, às vezes, é importante notar que o que você recebe de graça pode ser transformado em algo muito maior do que o dinheiro. Às vezes se transforma em amor pelos bichos, pelas crianças, pelas famílias, depende muito do que você quer. Então, não cabe a vocês ficar julgando, nunca. Mas eu sei que nesse atual momento que vivemos, aí na Terra, é um momento onde os seres estão indignados, porque estão sendo amparados para enfrentar o mal. O mal está em todo lugar, sempre esteve. Mas acontece que, nesse momento, está mais forte do que nunca. Por quê? Porque as coisas estão mudando. Então, essa é uma oportunidade para você, que é uma pessoa do bem, parar de reclamar e fazer o bem. O bem para si mesmo, em primeiro lugar. Para se capacitar para fazer o bem para outra pessoa. Quando você se capacite para personificar uma pessoa do bem e para ajudar
a si mesmo e a outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer o mesmo com o outro. E este é o caminho para o bem na Terra. Até encontrar alguém do lado negativo. O que é alguém do lado negativo? Alguém do lado negativo é alguém que não gosta do bem. E hoje à tarde, com o Fabio, fotografando Las Pés, os quadros, nós mostramos para o Fábio que já tinha esquecido quantas coisas fizemos juntos, né? E ele viu com outros olhos, 20 anos depois, praticamente 23 anos depois. Com outros olhos, ele viu nossas telas que pintamos juntos. E ele viu outras coisas. Então você que vai ver algumas coisas agora, não. Você não vai julgar absolutamente nada, porque você é incapaz de pintar uma linha reta. Então, pare para apenas observar com sua alma, porque seu espírito pode estar um pouco drogado, um pouco drogado para o bem ou para o mal, eu não sei com quem estou falando nesse momento. Mas se você consegue enxergar as cores, os detalhes com sua alma, poderá ter uma chance de ver o que realmente nós colocamos. Veja, o trabalho do Fábio não se compara com o trabalho do Gasparetto. Porque o Gasparetto, ele fez a perfeição do que nós nos esforçamos para que ele fizesse o trabalho perfeito. Fábio não. Fábio veio depois. É uma pessoa mais jovem e ele permitiu que nos aproximássemos porque ele gosta muito de cores, de desenho, de pintura, mas não sabe desenhar. Então, quando isso ficou constatado, nós do lado daqui, nós conversamos e dizemos assim, o que é que ele gostaria de ver pelas nossas mãos, né? E eu, Picasso, e Monet, Manet, tivemos longas conversas sobre isso e percebemos que no meu caminho eu sempre gostei de fazer caricatura e fiz muitas no meu tempo de jovem e achei que o Fabio poderia curtir muito isso e ele também me disse que gostaria. Então fizemos muitas caricaturas, não nos prendemos a nenhuma intenção de fazer uma obra de Toulouse-Lautrec. Picasso se aproximou e eu lembro que Fábio fazia 5, 6, 7, 10 quadros numa tarde. Em papéis grandes de 40, 50 centímetros por 20 ou 30, por 35, 37 de largura. Então, eram inícios, né, de pinturas que poderiam ser dignificantes para ele. Porque ele também não acreditava tanto que era possível que ele fizesse esse trabalho. Então, quando isso aconteceu, Fabio começou a mudar seu olho
que já era um olho estético por causa da publicidade, que trabalhava já há alguns anos, ficou um pouco melhor. O Renoir o ensinou a fazer fundos, os fundos dos quadros. Né? Então, essa foi uma lição que ele repetiu muitas vezes, a ponto da exaustão, a ponto de não saber mais o que é que ia sair naquela terra. E quando o fundo já estava exacerbadamente pintado, com todas as cores, com todos os riscos, com toda a energia, alguém aparecia e fazia o desenho sobre ele. Então, se você tem um olho clínico, vai perceber isso em algumas coisas que vamos mostrar aqui. E já estamos mostrando nesta exibição muito particular. As pessoas hoje são um pouco desconfiadas, então Fabio já percebeu que algumas pessoas querem ver ele desenhando. Isso depende dele, porque isso é uma coisa íntima que ele fez com a gente. Esse trabalho de arte-terapia foi feito por quê? Porque ele é um ser mediúnico e porque ele se abriu para essa experiência. E da mesma forma que o Pai João, quando fala com vocês, fala assim: aqui são 700 ou 800 alunos. Eu digo a vocês que quando o Fábio pintava na mão direita com Toulouse e na mão esquerda com Picasso, os alunos se surpreendiam porque existe uma lenda que uma pessoa no corpo espírita encarnado não pode receber dois espíritos. O Gasparetto cansou de fazer isso, até de olho fechado e pintando com o pé no escuro. E o Fabio também fez, pintando com as duas mãos, com as duas mãos, Deixa eu explicar uma coisa. O arquivo mental do Fabio é italiano e não francês. Então, e tem o português. Então eu misturo tudo e falo uma coisa parecida com o francês para que vocês entendam. Então tem termos que saem meio italiano e outros em português, algumas coisas em francês, mas o Fábio não tem nenhum conhecimento em francês. Então ele não está falando francês porque ele não sabe francês. Então, vocês dizem assim, vocês que não estudaram, vão falar assim, mas ele está recebendo Toulouse Lautrec que fala francês. O Fábio não fez esse acordo comigo de apagar totalmente e me deixar incorporá-lo para falar francês com você, querido ou querida. Então, você pare de bobagem, ok? Vamos ver o que é que tem para fazer e vamos conversar sobre as coisas importantes. E se você quer ficar duvidando, você duvide. Não há problema nenhum. Ok? Olha só. Quando eu era quase um anãozinho, as pessoas duvidavam de mim que eu poderia pintar alguma coisa decente. Então, o que eu fiz? Eu fui pintar as coisas indecentes para aquela época, que eram as prostitutas, com pernas abertas, as tetê de fora, os amores na cama, as roupas indelicadas e excesso de maquiagem e outras coisas. Então, já que eles duvidavam, eu pintei essas coisas que naquela época eram um pouco
difícil, vamos dizer assim. Entretanto, na espiritualidade, eu posso pintar o que eu quiser, usando as minhas técnicas, né? Usando as minhas cores. Aí eu pinto com Picasso, com Monet, com Renoir, com Gauguin e assim por diante. Se você quiser continuar duvidando que nós trabalhamos com Fabiot, porque o resultado é muito longe do que quando esses pintores estavam em vida, então não é para se considerar. Tá bom. Se você não quer considerar, mas eu só vou te fazer uma perguntinha. Você acha que eu vou ficar desenhando como eu desenhava 120 anos atrás? Claro que não. Eu também evoluo, sua anta. Não é assim que vocês falam hoje? Pois é. Então, por que você quer que eu fique fazendo aqueles dibujos, aqueles rostos que eu fazia naquela época? Por que você quer que o Renoir fique parado naquela época? Por que você quer que o Monet e Renoir e Gauguin, Klimt, para quê? Só você mudou, né? Você reencarnou, não sabe nem porquê, já não é mais a mesma pessoa. Agora nós que não reencarnamos temos que ficar nessa parede, a parede de quem morreu. Agora eu falei como autêntico paulistano, um brasileiro paulistano, morreu. Fica lá, fica naquela parede como se nunca mais fizesse coisa nenhuma. Então vocês parem com isso é mentira. Eu não vou compactuar com isso. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado dos quadros que Fabiot pintou no ano de 1994, 1995. Há 23 anos, quase 24 anos atrás, muitos que vocês que me ouvem agora nem eram nascidos ou tinham 10, 12 anos de idade. Então, se você não entendeu até agora o que é que aconteceu aqui com esse mediô chamado Fabiot del Santoro, comece a entender agora. Porque já naquela época, o Fabiot já era interessado nos assuntos das espacialidades. Já era conhecido por alguns colegas da publicidade por querer ter a explanação dos assunto que não se fala em publicidade. E ele queria falar dos OVNIs, queria falar do mundo invisível. E agora ele está aqui falando com você, para você que veio depois da época dele, para você que acha que ele é um velhinho. Ele não é um velhinho. Ele é alguém tão jovem quanto você, mas que adquiriu em vida essa palavra é muito difícil em português, vou tentar falar. A proporcionalidade do espírito e também da consequência natural do conhecimento da alma. Então, você que gosta do Fabiot e dos trabalhos dele, então você preste atenção. São mais de 400 vídeos, são mais de 20 livros para entender.
esta frequência chamada Efeb Deus Santo. Espero que você entenda, porque eu vou estar sempre com ele, como estive há 20 anos atrás, e o Picasso pede um dia para farrar também, e assim, com toda a autorização do Pai João, que hoje coordena o trabalho do Fabio na Terra, e os seres azuis, que vocês conhecem como ranianos. Então, estamos aqui mexendo no seu coração. É isso que viemos fazer. Para que você não pare de sentir. Para que você pare de pensar um pouco. Você não é um robô. Você não é uma máquina. Você é um ser. Um ser que nasceu na Terra. Com algo que bate no seu coração. Com uma energia que bate no seu coração. A sua sensibilidade. A sua verdade. Resta saber qual a cor que rege a sua sensibilidade. Qual a cor que rege a sua verdade. Porque assim poderemos fazer um quadro para você entender quem é você. Apenas cores, apenas um dibujo, um rosto. Talvez algo mirabolante que tenha a ver com sua alma, porque a alma ela é muito grande. Ela mexe com outros aspectos que o espírito não funciona assim. Então, vamos aguardar mais um pouquinho para você entender o que a nossa presença nesse momento pode trazer para você. Não sou eu sou Henri de Toulouse-Lautrec. Você diz para as pessoas que você não entende. Quando você falar Henri, eu estarei ao seu lado. Bonsoir. Então, pessoal, uma breve descrição, né? Do quadro, esse primeiro trabalho que vocês estão vendo, Toulouse chamou de A Florista, e foi muito interessante fazer porque a feitura desse fundo deu muito trabalho e depois a gente foi vendo que ela exibia uma cesta com rosas, tudo na técnica do Toulouse, usando sempre o violeta, né, as cores que ele gosta. Um quadro muito inspirador. Esse segundo prima pela simplicidade das caricaturas que a gente fazia juntos, e ele chama esse quadro de O Amigo, né? Então todo mundo ele bota com cartola, que representa muito aquela fase. Todo mundo usava uma cartola e com algumas linhas ele fez o desenho do amigo, né? Esse é um desenho que deu um pouco de trabalho e sempre do lado da caricatura, onde ele chama esse quadro de O Homem, né? E mostra o homem com todas as suas relações. Então, lá em cima tem umas coisinhas escritas, né? O veneno, a mulher, o filho bastardo, quer dizer, todas as implicações de um homem moderno, que podemos chamar de moderno, não sei, mas que eu lembro que ele falou muito desse nariz. Ele falou: francês tem que ter nariz. Então a primeira coisa que aparece nas minhas caricaturas. Depois aqui nós temos também uma outra caricatura muito estilizada, numa técnica apurada, tá lá o nariz, né? E ele sempre falava assim: quando eu faço as caricaturas, eu coloco como eu vejo o espírito daquela pessoa. Então ele lembrava
de pessoas que ele conheceu, e ele fazia na caricatura, nesse trabalho de caricatura, uma espécie de radiografia do espírito daquela pessoa. Isso pode ser muito bem visto aqui, por exemplo, nesse quadro que ele chama de A Prostituta. Afinal de contas, ele viveu muitos anos e conheceu muitas prostitutas, e ele mostra isso muito mais do que um desenho perfeito, e muito mais numa linha caricatural, os contornos do espírito, né? Assim como ele via, esse quadro chama O Mico. Não é que é o mico como a gente conhece hoje, mas mico. Ele via uma determinada pessoa que frequentava uma dessas casas, que ele ficava olhando e pintando e desenhando e fazendo caricaturas, e às vezes aparecia alguém com o rosto de animal, no caso o mico. Esse cara, se eu não me engano, não lembro direito exatamente, mas parece que ele chamava ele de o banqueiro, e ele era o dono da casa, do imóvel onde muitas das amigas dele moravam e trabalhavam. Esse sujeito era um cara que frequentava a casa, mas sempre ficava pressionando de certa forma para aumentar o preço e que elas saíssem. Essa é uma caricatura que foi feita em 30 segundos, acreditem se quiser. 30 segundos é uma série delas que depois, com os outros programas, eu vou mostrando mais, e esse é o velho, tá? Aqui de volta, esse quadro chama Prostituta e Seus Clientes, onde você vê um militar, você vê um jovem, você vê aqui um senhorzinho aqui de gordinho, meio cara de, cheio da grana, enfim, todos os tipos e tamanhos. E aqui é bacana esse quadro, deu muito trabalho para fazer, demorei. Chama-se O Coração, as nuances do coração. E ele falava, todas as cores, todas às vezes cores não tão fortes, outras áreas do coração mais vibrantes. E essa foi a divisão que ele fez para o coração, e é um quadro para você sentir e meditar um pouquinho sobre ele. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela força, pela paciência de ver todo esse trabalho. Esses são apenas alguns dos quadros que eu estou mostrando para vocês. Espero que tenham gostado. Eu gosto muito e tenho muito orgulho desse trabalho mediúnico, tá bom? Abração, pessoal. Beijão para todo mundo. Tchau. Bom, só para lembrar que você também pode ter a sua origem cósmica desvendada, né? Estamos em novos tempos, vamos, trabalhar em outras bases. Não vamos ter só esse olhar terrestre. E você, sabedor da sua origem cósmica, você vai trabalhar melhor a sua vida aqui na Terra, com certeza, porque você vai começar a entender que existem outras forças trabalhando com a gente. Então, é o seguinte, eu te dou de presente essa captação. É sempre um trabalho muito sério, muito importante, porque isso pode mudar a sua vida definitivamente. E para você ganhar isso, basta você fazer o curso O Poder da Alma. Porque no curso O Poder da Alma você vai entender por que você precisa saber sua origem cósmica, né? Nós somos apenas espíritos humanos encarnados na Terra. Então, se você acha importante para você, para sua vida, faça o curso O Poder da Alma. E você vai ficar sabendo, dentro das regras, dentro de uma colocação
onde a sua essência vai ser desvendada para que você cresça aqui na Terra, para que você melhore a sua vida. Tá bom? É isso. É simples, é legal, é fácil de você ter, e eu espero você no curso Poder da Alma para desvendar a sua essência cósmica. Tá bom?